bem? Está começando mais um Papod, o seu podcast dos cursos de Publicidade e Audiovisual aqui da FIB. E hoje a gente está com nossos colegas de Psicologia para discutir o tema sobre mídias sociais e a saúde mental. Para bater esse papo com a gente tem a Jennifer, que ela é psicóloga e também atua na área de saúde mental. A gente tem o Natan e a Jaque, que são estudantes aqui do curso de Psicologia, certo? Isso. E a gente vai trocar um pouquinho essa ideia sobre as mídias e a saúde mental. E eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Acho que vou começar pelas mulheres, tudo bem? Jaque, por favor. Bom, prazer, tudo bem? Né? Prazer. Muito obrigada, né, por estarmos aqui hoje, né? E eu sou a Jaqueline, né, e do segundo ano de Psicologia, e a gente veio hoje para conversar um pouquinho, né, sobre a saúde mental e os aspectos da ansiedade, né, dentro o que tem fluído também, né, em razão das mídias sociais. Legal. E eu, pelo que eu entendi, né, se o Natan também pudesse apresentar e falar, esse tema foi fomentado de um programa de extensão do curso, né, que vocês fizeram. Sim, então, eu me chamo Natan, estou também no segundo ano de Psicologia. Legal. E, na verdade, essa ideia era fazer um projeto de extensão. E aí, né, estava debatendo qual seria esse projeto, né? E como tá muito em alta o podcast, eu falei, vamos fazer sobre isso, né? Legal. Aí a gente estruturou a sala de aula, né? Então todo mundo da sala de aula participou, embora seja só eu e a Jaque aqui hoje. Vocês estão representando. A gente representa o segundo ano, mas todo mundo participou de alguma forma. Então teve o pessoal que fez a parte da pesquisa, foi buscar em artigos, e aí a partir disso tinha uma outra galera que pegou essas pesquisas, desenvolver um roteiro para a gente poder chegar, ter uma ideia do que a gente poderia conversar e agregar de alguma forma. Perfeito. Bom, meu nome é Fernando, eu sou professor do curso de Publicidade de Audiovisual, estou sendo host aqui do podcast e essa colaboração entre a psicologia e a comunicação veio justamente para discutir. E também a gente trouxe a Jennifer, certo, Jennifer? Se você puder falar um pouquinho sobre você. Olá, boa noite. Antes de qualquer coisa, né, agradecer por esse convite, muito feliz, porque saúde mental é um tema onde eu não tenho preguiça de falar, eu falo. Jennifer Seco, sou formada aí há algum tempo, tenho 6, 7 anos de atuação consolidada aqui em Bauru. Minha primeira especialização foi em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Marília, e eu fiquei atuando lá na cidade por 2 anos, retornei para Bauru. A atuação foi bem consolidada, né, dentro da relação com adulto, idoso e tudo mais. Tinha atuação com criança, mas não era tanto foco assim. E aí retornei para Bauru, e aí eu pensando com as minhas caraminholas, tá, adulto e idoso, ok, né, já tô entendendo bem, já tenho uma atuação, né, consolidada. E aí eu senti essa falta, né, também, né, para a área do desenvolvimento infantil. E foi aí onde eu comecei a trabalhar, né, com o desenvolvimento atípico, então crianças com deficiência, neurodivergentes, processo de reabilitação, orientação parental, né, até mesmo nesse caráter de preventivo, né, de como que os pais podem se atentar aos marcos do desenvolvimento, né, ter esse olhar mais cuidadoso para não chegar, né, no diagnóstico tardio, que isso, né, acaba comprometendo todo um processo aí de acompanhamento da criança. E aí, diante disso, fiz a minha segunda especialização, né, aí eu fiz neuropsicologia pelo Albert Einstein. E aí agora estou atuando fortemente, trabalho com a saúde mental, né, sendo a minha primeira especialização, e como neuropsicóloga, né, frente a essa segunda atuação. Adulto e criança. Completo agora. Completinha, gente. Ó, sem porta-feita. Nossa, legal. E aí, acho que até pra gente começar o nosso papo aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, a gente levantou que a gente hoje, em relação às mídias sociais, elas, de alguma forma, estão trazendo mais essa temática da saúde mental. E aí, uma coisa que eu já quero começar perguntando para vocês.
vocês acham que ela é um fator muito contribuinte ou ela é mais uma vitrine? Ela está expandindo mais isso. Por que eu digo isso? Hoje em dia todo mundo se conecta. A gente tem gente fazendo autodiagnóstico, gente no TikTok falando, olha, se você preencher 5 passivos... Exato. Levante 5 dedos, baixou 4... Então, assim, é lógico que é inegável, que eu imagino que ela tem uma influência, mas ela também traz muita informação para as próprias pessoas, né? E aí a gente vai ter depressão, ansiedade, distúrbios do sono, tem cyberbullying, né? Enfim, transtornos alimentares. Então, assim, tudo isso, eu acho que a gente são temas que estão passando muito pela rede social, que muitos vão dizer, antigamente a gente não ouvia tanto falar disso, né? Mas obviamente que também a gente não tinha uma vitrine desse tamanho. E aí eu queria que vocês começassem falando qual que é o papel dela de vitrine e qual que é o papel, às vezes, de impulsionadora ou causadoras dessas questões. Podem iniciar e eu vou... Bom, na minha perspectiva, claro, é totalmente minha e só minha, né? Mas a internet, eu acho que ela é uma moeda, né, de 2 lados, né? As redes sociais. Então, embora ela seja facilitadora, né, de várias situações, hoje você não precisa sair de casa, né, para poder, de repente, na correria do dia a dia, fazer alguma compra. Até mesmo eu, na minha perspectiva enquanto aluno, né, eu trabalho, estudo e não tenho muito tempo de repente... tava até comentando em sala de aula, de sentar, ler um livro completo. Então, de repente, você pega ali um professor, tá explicando na internet um podcast sobre essa matéria. Sim. Então, ela facilita. Só que esse consumo exagerado também é uma problemática no meu ponto de vista, né? É o fato que ela facilitou muito, democratizou a informação, né? Que a gente tinha uma dificuldade. Acho que, não sei, ninguém falou necessariamente a idade, mas vocês parecem novos, pelo menos pra mim. Eu que peguei todas as evoluções, cara, meus primeiros trabalhinhos era feito em Barça. Hoje em dia você vai lá, inclusive você falou de pesquisa, né? É engraçado que essa nova geração, a Jaqueline falou um pouco de trabalhar sobre criança, você também, né, Jennifer? Essa nova geração está até migrando um pouco de usar o Google como pesquisa para usar o TikTok. Já tem algumas pesquisas que diz que essa busca migrou, né? E essa mudança de perfil deve também impactar em várias outras questões, né, da parte de psicologia. Eu vejo, assim, que é algo bom, que a gente não pode negar que a tecnologia seja boa. Ela é boa, né? O problema que eu vejo, assim, é que nem todo mundo tem as informações corretas e nem todo mundo tem o discernimento de saber, será que isso aqui é bom ou não é bom? Então, o complexo disso é que as pessoas, quando estão ali, né, vendo... Então, vem qualquer informação, é um mundo aberto, né? Uma rua aberta, uma avenida ali assim, olha, né? Então, assim, se a pessoa tem um discernimento, ela vai saber o que procurar, vai saber quem procurar, né? Então, você vai ter coisas bacanas ali para você aprender mais. Mas quando tem crianças ou pessoas mesmo que não têm tantos saberes assim, né? Vão, às vezes, aprender coisas equivocadas, né? Então, isso é complexo. Né? Eu falei, é bom porque traz muita informação importante, mas aí é complicado nesse sentido, né? Então, assim, aí a gente começa a entender da importância de ter regras mesmo com esse mundo da internet, né? Não que seja uma ditadura, mas de ter informações mais adequadas, assim como a televisão já foi também, né? Tinha muito equívoco com publicidade, que hoje não pode mais, né? Algumas regras, algumas normas. Viveu os anos 90, pois eu vivi, então. O mundo era os anos 90, exatamente. Quando você pega uma propaganda daquela época, você fala, nossa, né? Se você então, pegar a banheira do Gugu. Exatamente. Como que podia ter hoje? Não pode, né? Exato. Tem umas coisas que... Então, eu penso que a internet, eu acho que vai passar por isso. Eu acredito que vai ter esse processo e vai evoluir, né? Eu penso que isso vai melhorar, né? Sim. Desculpa, pegando esse gancho, né? A Jennifer falou que já trabalha com adultos, idosos, as crianças pegou a faixa completa, né? Que eu acredito que acaba acontecendo assim, quando a gente, sei lá, alguém está educando os filhos, né? Tem a parte da escola e temos vários educadores, né? E a família. Você fala assim, olha, não sai na rua, não fale com estranhos e tal. E essa correlação não migrou para a internet. Eu acho que a gente entra num mundo, eu mesmo fui uma criança que cresceu, lógico, com a internet bem rudimentar de escada, mas né, sem supervisão nenhuma de adulto. E aí, o que você falou desse impacto, né, Jeff? O quanto que essa falta de supervisão, fazendo um gancho com a Jaque, essa falta de supervisão de adulto e de pessoas, porque veja, a geração anterior não fazia ideia de como lidava com isso, era coisa de criança. Como é que isso prejudicou e deixou a coisa rolar solta, né, nesse sentido?
Continua a mesma lógica, né? Nós, assim, né, um pouco mais velhos que as crianças atualmente, assim, uma análise básica. Eu tenho sobrinhos, né? 6, 7, 10 anos, eles fazem coisas assim que eu fico, meu Deus, né? Onde que aprendeu? Como é tão rápido? Eu falo, gente, como eu sou burra, como é tão simples assim, eu preciso pesquisar no YouTube. Eu fico, gente. Mas quando a gente olha, eu peguei, né, a evolução da internet, a evolução do computador e tudo mais, e foi uma evolução muito rápida. Então, a forma como eu me relacionava enquanto criança e adolescente era algo distante dos meus pais, né? Porque a realidade deles, né, veio de alto, né, em outro momento e tudo mais, né? Mas eu tenho esse histórico, eu tive esse acesso, eu fiz esse acompanhamento, né, acompanhei essa evolução. Mas as crianças hoje, né, é diferente a experiência dela da nossa experiência. Completamente. Completamente. E aí vem, novamente, essa questão do algoritmo, porque é o público que mais consome, é o público infantil, né? O mercado infantil, né, sim, gera muito dinheiro, né? Gira muito dinheiro mundialmente. E aí, quando a gente pensa em crianças em fase de desenvolvimento, a gente precisa olhar, né, para a maturidade cognitiva dessas crianças. E aí tem um algoritmo, né, que ele, o que ele entrega? O que você quer. Está na sua mão, né? Tudo que você precisa, tudo que você tá com dúvida, você tá entediado, quer ver você um gosta vídeo. de consumir, né? Exatamente, está ali na sua mão. E aí você tá assistindo o vídeo, não gostei, passou. Ele já não sabe, gostei, né? passou. Não gostei, Impressionante, passou. né? O que isso, né? Qual que é o impacto disso no funcionamento cognitivo, né? De um modo geral, mas vamos focar na criança por ele estar nesse processo, né, do desenvolvimento que é uma esponja. Então, o que acontece no período infantil é a neuroplasticidade. Nós, né, enquanto seres humanos, vamos ter esse processo, acompanha a gente. Mas o período da infância, até os 18 anos aí, mas quanto mais cedo, essa neuroplasticidade, a qualidade dela é muito intensa. Porque aí o processo de aprendizado é muito rápido. Tá. Só para o pessoal que está nos assistindo entender, quando você diz neuroplasticidade, é tipo a capacidade da criança de aprender? A capacidade do nosso cérebro em aprender. Legal. Quanto mais velho vamos ficando, a gente né, perde um pouco. vai diminuindo, né, a velocidade, a qualidade. A gente precisa repetir mais para que ocorra uma aprendizagem. A gente chama de plasticidade porque, tipo assim, quando é novinho é fácil de moldar. Depois ele vai perdendo a plasticidade e vai ficando mais duro. Rigidez, né? Exatamente, perfeitamente. Então, o cérebro da criança neste momento, assim, é uma esponja. É uma esponja. E aí ela tá nessa relação, né, com a internet, com a tecnologia, onde ela tem tudo imediatamente. Então, ativa ali um funcionamento de recompensa imediata. Então, tudo que ela precisa, o celular dá. Então, ela vai ter essa recompensa imediata. É dopamina o tempo todo, né? Exatamente. Esperar. Essa satisfação imediata. Não dá conta do tédio. Tão importante. Tem dificuldade em esperar, tem essa dificuldade de troca de turno. Então, estou conversando com você, eu estou te ouvindo, né? Eu estou conversando com você, ela já está querendo fazer outra coisa. Porque a dinâmica da tecnologia é essa. E vamos pensar nessa geração que está crescendo desse jeito. O impacto. Claro. Né? E precisa de educação. Sim. E você diz, assim, acho que a gente até está chegando mais ou menos no conceito que, assim, educação das crianças, mas muitas vezes também dos pais, responsáveis, né? Eu acredito que a gente tem uma lacuna muito grande. E aí, assim, não é colocar tudo na conta dos pais, porque eles não viveram no mesmo mundo digital, né? Eu lembro que, por exemplo, comigo o pessoal usava assim,
a televisão tinha o problema de ser a babá eletrônica, acho que devem ter ouvido falar dessa expressão, né? Que ou seja, põe a criança na frente da televisão, só que assim, a televisão tinha uma curadoria muito maior, embora a gente, né, quem viveu nos anos 90 não é possível, mas isso sim é verdade, quem tá vendo? A televisão, embora passe as coisas, ou seja, você tinha profissionais de comunicação por trás, tinha responsabilização, né, das pessoas e tal. Agora, na internet, como democratizou também o produtor de conteúdo, essa figura do produtor de conteúdo, todo mundo, né? Descentralizou. É super legal, como né, o Nathan estava falando, isso deu um... Tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Mas, em compensação, é aquele negócio, é você sair na rua e atravessar sem olhar pelos dois lados. Você fala com estranhos o tempo todo, né? A Jennifer estava levantando, o algoritmo, ele é feito para trazer aquilo que mais retém a atenção das pessoas. Porque as pessoas chamam de rede social, e eu acho que isso é engraçado, né? Porque tira o componente empresarial do negócio. Tem dono, é o Zuckerberg, é o dono da Alphabet, é do Google, ou seja, é uma empresa. Alguém criou isso, né? Alguém criou. Diferentemente, a televisão e o rádio eram concessões públicas, então eles giravam em torno de tipo assim, olha, por mais absurdo que possa acontecer, você deve algo para a sociedade. Isso não é empresa privada, né? Por isso que às vezes é tão difícil, né? Regulamentar ou fazer alguma coisa. Eu também concordo, né? Já que estava falando que a gente vai ter que passar por algum tipo de regulamentação, porque de fato a impressão social é que é um bem público. E é difícil, né, você viver sem internet hoje em dia e sem redes sociais. Mas agora, o que é bem mais difícil do que regulamentado que outros meios é porque eles são empresas particulares. E aí segue, né, todo o desenvolvimento que uma empresa particular tem. É complexo, né? É bem difícil. E aí, pegando esse gancho, então, qual que é o papel, como que a gente pode, talvez, educar esse pai ou essa criança e para, assim, porque a gente tem uma questão social que acho que vocês até levantaram na pesquisa, seria legal, né? Que assim, hoje em dia, quando a gente não chega num lugar, chega num restaurante ou no mercado e a criança tá ali para o pai poder fazer outra atividade. Então, o quanto que o pai pode tirar ou tutelar essa criança a aprender a mexer e o tanto que ele tem de tempo para conseguir ensinar a criança, vocês entendem? Porque existe um componente social muito forte, né? De o pessoal tá saindo, trabalhar e antes assim, deixava na frente da TV, agora deixar na frente do celular. Como é que isso acontece? Como é que a gente pode fazer? Eu acredito que quando você olha nessa perspectiva do que a gente pode fazer, é você pegar uma estrutura muito complexa, né? É muito complexo você falar sobre macro, isso. Né? Não é uma coisa micro, é macro mesmo. Porque aí você pega, por exemplo, que nem você falou, não dá pra jogar essa responsabilidade em cima dos pais. Totalmente, né? Claro. É claro que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Mas aí você faz um recorte social, né? Dentro de uma família, de uma mãe que era um casamento que tem 5 filhos, o marido foi embora, deixou ela sozinha, ela trabalha, quando tá em casa tem que fazer serviço, fazer janta, e ela não consegue dar conta. O que ela vai fazer? Toma o celular. Exatamente. E que é uma configuração, infelizmente, mais comum na sociedade brasileira do que outros recortes, né? Aquela família super estruturada, legal, infelizmente a gente sabe o número. Você falou, mães solteiras. Você tem muita gente, às vezes, com uma condição social menor que tem... Ou tem casal, mas o pai e a mãe estão trabalhando fora o tempo todo e não tem uma figura. Muitas vezes a figura é no máximo da avó, do avô, que está ali. E aí tem mais distância ainda da rede social. Fala, deixa eu brincar com o celular. Deixa brincar, exatamente. Deixa, eu preciso fazer janta, né? Eu preciso fazer isso. E os responsáveis, né? Os pais, os cuidadores, eles estão passando pelo mesmo processo, né? De que eles também estão sofrendo o impacto do uso das redes sociais, que para sair do ciclo de estresse, né, para diminuir o nível de cortisol, também vai atrás de recompensa imediata, né, também vai buscar satisfação imediata, que aí entra a questão da rede social, o uso da tecnologia. Então, é complexo e é macro, né, porque aparentemente ninguém sabe o que fazer. Na verdade, acaba sendo até assim uma cópia do comportamento, né? Claro. As crianças, elas copiam o comportamento dos pais, né? Que o pai tá no celular ali. Exatamente. Então, assim, eles aprendem com os pais também, né? É complicado. Eu penso que, assim, nós estamos num momento que, assim, as pessoas vão começar a aprender, entender como funciona. Porque estão aprendendo ainda, né? Então, a gente precisa dessa educação, né? É muito novo. É muito novo. Eu acho que vocês, como psicólogos, lógico, têm uma visão individual, mas eu sei que também não perde essa visão. Então, assim, se vocês acreditam que teria que ter campanhas de conscientização, algo nesse sentido, o que a gente está debatendo que precisava atingir mais pessoas do tipo assim, olha,
preste atenção no como seu filho está se comportando e até mesmo às vezes como você está se comportando, sim, né? Seu adulto. Porque é cópia, né, de comportamento, Exatamente. né? E às vezes é complicado mesmo você tirar isso da criança, né? Agora eu vou tirar isso do meu filho que tem 15 anos, né? Não, agora com 15 anos você não vai conseguir controlar, mas você tinha que ter começado esse controle antes, é lógico. Que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso ainda, né? Então, eu falo assim que uma coisa muito bacana são os aplicativos que dá para você utilizar para ter o controle parental, né? Eu tenho 3 filhas, então, e eu Isso tenho fases diferentes, né? Bacana. Mas eu falo que é lógico que a situação que eu vivo na minha casa não é a mesma dos coleguinhas das minhas filhas, né? Então, eu tenho uma filha de 16, uma de 11 e tenho uma de 13. As 3 têm um celular. E as 3 têm as 2 horas pra ficar usando. E aí bloqueia o celular. Tá certo, né? perfeito. Eu sou ruim. Não, é porque a gente sabe que se deixar, a gente fica ali mesmo, né? Então precisa desse controle. Então, assim, ó, o que eu gostaria que vocês falassem, vamos primeiro partir do ideal e depois a gente pode discutir as limitações. Sim. O que vocês acham que seria ideal para quem está assistindo, assim, ó, beleza, independente se eu vou conseguir executar ou não. O que vocês acham? Lógico que não existe uma consenso, né? Mas na experiência de vocês, o que seria ideal hoje para as pessoas poderem, tanto elas mesmas, prevenir um pouco dos problemas, né? Se prevenir da saúde mental em relação às redes sociais e também aos filhos? O que vocês acham? Olha, vou começar por uma visão macro, né? No sentido de que precisamos de políticas públicas para ajudar as pessoas, né, a repensar e, em algum momento, reestruturar a relação dela com o uso da tecnologia. Então, de ter, sim, intervenção aí do governo no sentido de cobrar mais as iniciativas privadas, de ter mais responsabilidade, né, do que está sendo entregue. Né? É uma realidade, não vai tirar. Isso não tem. Falar que não vai utilizar, não existe isso. Também é você, né, trabalhar com algo que não vai favorecer a criança. Esse é o real. Ela precisa aprender isso, porque ela vai utilizar isso no futuro dela. Mas vamos pensar, né, em política de educação. Sim. Matérias na escola, né, que fale sobre isso, que fala como funciona, que explique sobre o algoritmo. Claro, com certeza. Precisa saber como que funciona isso, para ter mais crítica, né? Para saber que as coisas são criadas e na maioria das vezes não são criadas por intenções puras. Sem dúvida, né? É muito mais... estamos aí na fase que tudo é engajamento. Sim, exatamente. Então, é importante começar esse olhar crítico na base. Porque, né, isso é um trabalho que vai ter um resultado a longo prazo muito importante, né? Um impacto, né? Porque do jeito que está a tendência, vamos chegar numa estafa que... assim, é difícil prever. Claro, né? Em questões micro, né, repensar as formas, né, de lazer, as formas, né, em que se busca desestressar, relaxar, né? Porque quando você centraliza tudo apenas exclusivamente em algo, né? Às vezes só no esporte, às vezes na comida, em qualquer outra coisa que é muito, no caso, né, que estamos discutindo é a tecnologia, é necessário fazer esse processo de autoanálise. Claro. Né? E eu acredito que seja nas pequenas coisas, assim, por exemplo, algo que, assim, a gente às vezes fala assim, não tenho tempo. Né? Sim. Mas quando tem tempo, o que você faz? Esse aqui é o problema. Por exemplo, a gente vai fazer uma refeição em família. Quanto não é que tá todo mundo no celular, ou tá todo mundo na frente da televisão, Netflix, ou né, YouTube? A gente, assim, acaba, lógico, em momentos de isolamento, acaba ficando muito no celular. Mas nos momentos coletivos acaba permanecendo, né? Você vai, assim, eu tô falando de uma família, mas até em mesa de bar, cara. Você chega, né? Então, assim, talvez as pessoas se policiarem nesse sentido de ter esse lazer e essa convivência, tanto familiar ou em grupos sociais e tal, um pouco mais desconectada, mais presente, né? Porque é o que você falou, a recompensa ali, eu acho que é mais fácil e mais rápida, mas não é necessariamente a melhor, né? Eu acho que esse conteúdo social que você vai ter o contraditório, às vezes você vai ver, né? Eu brinco, né? Às vezes assim, cara, o duro que para essa geração é que eles acham esquisito no mundo não ter bloco, não ter ban.
né? A gente tem que estar mesmo sentado na mesma mesa. Não, eu quero bloquear meu pai, minha mãe ou um amiguinho. Não dá, cara. E às vezes a pessoa vive num mundo que evita dores e frustrações o tempo todo e fica recebendo, né? Não quero lidar com isso. Entendeu? Mas esse lidar com frustrações vem disso, né? Tem que comer tudo até o final. Você tá ali no celular, não tem, entendeu? Não tá nem vendo o que tá comendo, né? Exatamente. Aí o caminho seria exatamente se atentar a essas pequenas coisas, né? Uma refeição não demora muito, né? Sim. Então, vamos almoçar? Vamos ficar sem o celular. Não tem esse hábito ainda? Também não vai começar todos os dias, todas as refeições, vamos ficar sem o celular. Começa uma vez por semana. Né? Toda quarta-feira vamos almoçar sem o celular. E aí, com o tempo, né? Ai, toda quarta e quinta. Esse período de adaptação é importante também, né? Desmamado. Porque é como se fosse uma droga, né? É como se fosse uma droga mesmo. Porque tá liberando substâncias, né? Exatamente. A mesma coisa em atividades físicas aí, né? Um desafio. Vou me propor hoje em ir à academia e não vou tirar foto na frente do espelho. Ah, sim, porque esse é outro aspecto que a gente ainda não abordou. Tem até na internet vários memes, o pessoal fala, só vai crescer se postar foto. Olha como naturaliza, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente focou bastante na criança, embora, porque é um tema super quente, né? Porque beleza, a criança a gente já tem dimensão do estrago. Mas a gente que acompanha, o tanto que em jovens e adolescentes, especialmente, né, você falou do espelho, eu logo lembrei da aparência, né, o corpo, o quanto é que essa relação muitas vezes está fazendo jovens que você vê que são lindos, são, sabe, maravilhosos, mesmo num padrão que a gente poderia discutir o padrão, e ainda assim começa a entrar em ou o extremo da academia ou umas dietas que você fala... Absurdo, né? Geração filtro, né? Geração isso, filtro. exatamente. Filtro também, geração eu penso que filtro acaba e com geração que tampa o rosto pra tirar foto. Sim, por que será, né? Perceberam esse movimento? Então, por que será? Eu fico pensando, né? Como pode, né? São tão jovens, né? E tão bonitos, né? Porque vai até pedir auxílio de vocês. Esse período da adolescência, ele é difícil mesmo. Sim. Nossa, são várias mudanças. Exato, né? Exato. Social, né? Porque, cara, a gente tinha... Psicológica, tudo bom. Homens e meninas, né? Meninos e meninas. A gente cresce muito, muda a forma, ou tem pelo, ou, né, cresce bunda, peito, tudo. Sim. Identificação. Identificação. E às vezes você não se reconhece mais. Então imagino que seja uma fase que você está se reencontrando, construindo você com você mesmo. Agora imagine fazer isso em público. Quer dizer, na escola já era difícil, tinha um bullying aqui, outra colar. Sim. Até a gente falou no começo de cyberbullying e outras coisas, né? O tanto que isso é difícil para adolescente, e aí, se essa questão do pai e a criança é difícil, talvez assim, mas como é que você pega o adolescente de hoje que já tá nessa e aí? Como é que você faz? Fazendo até uma linkagem dessa pergunta que você fez, e quando você associa, né, a psicologia junto com a comunicação de uma maneira muito ampla, só trazendo um recorte lá atrás, quando a gente não tinha a comunicação tão avançada como a gente tem hoje, a comparação ela sempre existiu. Sim. Né? Vamos partir desse ponto. Estrela de cinema, estrela de novela. Sempre existiu a comparação de alguma maneira. Sim. Mas a internet, como ela facilita absolutamente tudo, ela facilita a comparação também, né? Ela traz o conceito do Big Brother, né? Que é os 15 minutos de fama pra todo mundo. Ela trouxe essa oportunidade, né? Você pega uns anos atrás, você vê o Facebook. Antes no Facebook era muito bom ter muitas curtidas, né? Então o pessoal que tinha, sei lá, 100 curtidas, meu Deus, é muito lindo no Facebook. Aí morreu o Facebook, você vem pro Instagram. Morreu pra gente. Digam por vocês. Mas sou obrigado, eu uso todos assim. Aí você vem pro Insta, né? E aí o Insta, de repente, com o TikTok não é tão mais utilizado. Ainda é, mas de uma outra maneira do que era inicialmente, né? A comparação, ela se faz presente o tempo todo. Só que a internet, ela facilita isso de uma forma muito exagerada, né? Porque facilita qualquer tipo de contato e comunicação. E aí isso reflete absurdo no psicológico, né? De uma pessoa, principalmente adolescente, porque tem a mudança hormonal, a questão da identificação, como você se vê. Precisa se sentir pertencente, né? É o momento que ele tá construindo ali o quem sou eu, a sua personalidade, o modo como vai se posicionar no mundo. É o momento onde começa a entrar em conflito os valores, né? Dos valores dos pais. Então ele já começa a ter crítica, né? Do que
faz sentido pra mim, do que não faz, daquilo que eu acho correto, daquilo que eu não acho. Então, é um período de grandíssima confusão. E aí, quando a gente tá na geração filtro e na geração que põe a mão no rosto, né, parece que existe uma distância muito grande para a autoaceitação. Sim. Uma das coisas que eu perguntei, né, porque eu sou curiosa, eu falei, gente, por que vocês põem? Me explica qual que é a pira de vocês, eu quero entender qual que é essa vibe, qual que é a né? Porque, gente, né, na minha época ela era a franjinha, né, na chapinha, sabe? Assim, tal, aquele batom rosa, assim, bem chamativo, era isso, a nossa vibe, né? E hoje eles, né, põem a mão no rosto, aí ele fala, perguntei para um primo meu, ela falou, porque não me sinto bonito. Não me sinto bonito. Então, quando eu ponho sempre a mão, porque eu não fiquei bonito. Mas aí a questão é que, mas você tá sempre com a mão no rosto, né? Aí o que acontece entre eles, né? Põe a mão no rosto, né? E a gente, mas ficou legal, sei lá o quê. Ou que a gente fala, não, mas você é bonito, né? Tá legal a sua roupa, tá legal o seu cabelo. Então parece que essa necessidade, né, de afirmação constante. E mesmo assim, não está sendo suficiente. Claro. Juntando o que o Nathan e você falou, assim, a gente tem a facilidade da distribuição pelas redes sociais, mas você tem as tecnologias embarcadas hoje nos celulares, que assim, o filtro por inteligência artificial é em real time. Eu lembro que eu tive uma discussão reveladora com uma aluna que foi assim, eu falei, olha, não vou revelar o nome, né, mas olha, você é uma moça bonita e tal, você faz uns conteúdos super bens na área dela e tal, por que você não faz no YouTube conteúdos mais longos? Porque ela tá fazendo vários stories, né, tipo, quase seriam shorts e tal. Eu falei, cara, seu conteúdo tem denso, então tem plataforma melhor. Ela, sabe o que é, professor? É que no Instagram eu abro o filtro e já tô maquiado. Ou seja, embora ela tenha um conteúdo fenomenal, que era sobre música, né? Ela simplesmente estava colocando em primeiro lugar o quê? A estética. A aparência dela. E aí é muito... Daí caiu a ficha. Sabe quando cai a ficha? Sim. Né? Só, caramba, velho, mas não é sobre isso. Você tá falando super bem de um conteúdo que vai agregar muito, né? Mas o que tá vindo em primeiro, muitas vezes, assim, será que eu tô bonito? Será que eu tô bonito, né, cara? Que aí entra, né, a ansiedade. Sim. Né? Esse medo constante, presente, constante e intenso da rejeição. Entendi. E aí fica essa busca, né, constante da performance. Tá. Né, de querer sempre estar performando. Então, se eu vou na academia, eu vou performar. Então, eu vou mostrar, né, eu tô com roupa, eu tô na Nike, eu tô na Puma, eu tô com a minha garrafinha, aquela garrafinha né, que mostra lá com 10 litros. Exatamente. Hoje é domingo, feriado, Dia das Mães, mas eu vim, sabe? Gente, parece que tudo tem que performar. E aí as pessoas acabam esquecendo que a vida real, ela também é muito importante. As pessoas se identificam. Isso gera conexão, porque antes de filtro, antes de performance, antes de padrão de vida, né, tem seres humanos com falhas, com as dificuldades do dia a dia, na rotina e tudo mais. Eu tenho uma paciente que ela é digital influencer de jogos, de games, de anime. E aí uma das coisas que a gente sempre acaba conversando é que quando ela pensa na produção de conteúdo, né, pensa tudo exatamente como que deve ser, né, em roupa, em aparência. Quando algo sai, né, do planejado, porque sai, né, um detalhe aqui, ou naquele dia não deu certo de gravar o vídeo, teve que postar o outro dia e tudo mais, e isso causa uma ansiedade muito grande nela. E essa ansiedade, né, gera uma crença, ativa a crença de incapacidade. Que se eu não conseguir fazer dentro, né, desse padrão que eu estabeleci, né, eu sou incapaz. Se eu sou incapaz, eu não vou atingir os meus objetivos de futuro. E aí vem os pensamentos catastróficos, no sentido de que eu não vou dar certo em nada, né? Aí fica essa incerteza. E uma das coisas que eu converso com ela eu falei, olha, começa a gravar os bastidores. Porque as pessoas vão se identificar com você. Eles também passam por perrengue, também acaba a energia, às vezes o computador não vai funcionar daquele jeito, vai travar mesmo, né? E isso gera conexão, a gente precisa se humanizar, né? Cada vez mais, as pessoas querem esconder, né? Sim. A vida é perfeita. Eu até queria, assim, fazer uma pergunta, Jennifer, pra você. É que quando a gente fala de ansiedade, né?
parece tão banalizado, né? É isso que eu ia perguntar também. Tão banalizado. Era um assunto que eu estava louco pra entrar, pra ser honesto. Quando a gente fala de ansiedade, é um assunto muito banalizado. E eu queria que você, assim, pro pessoal de casa mesmo, pra quem é mais leigo no assunto, o que é ser uma pessoa ansiosa e o que é ter ansiedade, que o DSM fala lá, pronto, você tem ansiedade, você faz uma avaliação, você tem um diagnóstico. Deixa eu só falar, o que é DSM? Que as pessoas não sabem. Ela vai explicar melhor. Olha isso, o assunto mas vamos por partes. Cadê a nota? Não passou ainda, não foi a prova ainda. Psicopatologia. Não, esse métrico vem. Entendi. Bom, ó, o DSM, né, ou a CID, é um local, um livro grande desse tamanho, assim, onde os profissionais da área da saúde consultam alguns diagnósticos, né? Então, lá você vai encontrar os diagnósticos de ansiedade, de depressão, né? UTEA, vários diagnósticos. Por quê? Dentro desses diagnósticos vão ter vários sinais e sintomas. Sinais aquilo que a pessoa está mostrando e sintomas aquilo que a pessoa sente. E aí quando encontra um padrão, né, então um grupo de coisas que está acontecendo, um grupo de sinais e um grupo de sintomas vai chegar ao nome, que é o diagnóstico, né? Ser ansioso... Deixa eu só... Então a primeira coisa que a gente pode tirar a conclusão não é pelo TikTok que você vai saber se é ansioso. Não, vocês entendem? Porque, assim, para vocês da psicologia deve ser um caso, né, pô, já é saturado. Mas se a gente for ver, assim, a gente que trabalha com a comunicação, todo dia eu ouço alguém, nossa, hoje eu tô muito ansioso, hoje eu tô TDAH, hoje eu tô com, bruxismo, o cara tirou... Então, assim, eu acho que é uma coisa importante, assim, e os profissionais, eles não tiram da cartola e não é um manual ABC, é algo muito mais complexo mesmo. Né? Esses manuais, eles são estudados por diversos profissionais mundialmente que fazem, né, um trabalho de pesquisa muito extenso, e aí esse trabalho de pesquisa, eles vão fazendo comparativos de resultados com vários experimentos, com vários estudos, né, em países diferentes, em grupos diferentes, para chegar, né, nesse diagnóstico. Então, não é do além. Tanto é que em tempos é atualizado, né? Porque ser humano, né? Qualquer oportunidade de mudar, ele tá mudando. Então, por isso que acaba sendo atualizado. E precisa ser com um profissional. TikTok, Instagram, aquele que você abre lá, se você vê, que figura que você tá vendo, né? Aí fala quem você é. Eu fico, gente, que coisa, você sabe que quando vocês, né, propuseram o programa e tal, lógico que a gente foi atrás. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. O quanto que esse autodiagnóstico acaba rolando. Então, se há uma mensagem, uma das mensagens que a gente quer passar é assim, procure um profissional. Por favor. Por favor, essa galera estuda um monte de pesquisa, sabe? Não tenta fazer em casa, que não vai dar bom, né? E outra, não é barato, é caro de estudar psicologia, entendeu? Os materiais são caros, os livros são imensos, são livros assim, nossa, gente, então... Mas veja, é lógico, mas também eu sei que, acho que a Unesp tem núcleo de apoio à psicologia também, tem, o SUS atende, desculpa a minha ignorância, mas o SUS atende, sim, para as pessoas? Atende, tem atendimento nos CAPs, né, inclusive... Gente, funciona, viu? O pessoal tem um medo de CAPS. Preconceito, na verdade. O pessoal tem um medo, fala assim, meu Deus, no CAPS é louco, não sei o que. Pessoal, eu fiz tratamento 6 anos no CAPS. Eu passei por um momento absurdo de depressão. Tomei medicação durante uns 6 anos e foi, quer dizer, eu não, né? Minha mãe, no desespero dela, naquele recorte social de novo, né? Sim. Minha mãe foi atrás no CAPS, eu consegui atendimento, passei por atendimento com a psicóloga, com um psiquiatra e tem atendimento no SUS, em posto de saúde, né, também tem. Legal. Façam esse recorte muito belo, muito maravilhoso, porque isso precisa ser divulgado. Sim. Porque é um serviço público, né, que é ofertado e por vários discursos preconceituosos, né, acabam fazendo com que não se utilize esse serviço. E outra coisa, né, também, assim, porque eu acho que, assim, é super importante, que a Jennifer é uma profissional, de fato, a formação é muito cara, custosa, então, se você vai a um psicólogo, um terapeuta particular,
Legal. Agora, existe também uma questão que, assim, doenças mentais, ou questões psicológicas é problema de rico. Né? A gente tem essa questão, pobre não tem... Então, assim, né? Todo mundo tem que ser bem atendido em todos os aspectos. E além do SUS disponibilizar, a gente tem, que nem você falou da Unesp, as faculdades que têm o curso de psicologia, geralmente todas elas têm a clínica escola, né? Aqui também tem, nós temos aqui também. Jabazinho, depois a gente volta na ansiedade, faz esse jabazinho. Mas tem as clínicas escola, né? Que os alunos do último ano prestam esse atendimento junto com os professores, né? Que dá esse acompanhamento. Então, assim, opção não falta. Tem muita opção, é só ir atrás mesmo. Sim. Mas voltando então, então fizemos esse recorte, não recorte. Agora, por favor, gente, continue saber. Aí o Nathan tinha perguntado, né, do que é ser ansioso. O que é ser ansioso e o que é ter ansiedade. Ter ansiedade, né? Na realidade atual, referente ao uso da tecnologia, tudo muito rápido, tudo imediato, nossa condição está sendo uma condição ansiosa, né? Que é no sentido de ter dificuldade de estar no aqui e no agora. A ansiedade, ela faz um movimento de projetar a gente sempre para o futuro, né? E geralmente esse futuro é catastrófico, né? Então, o ansioso, ele é pessimista, né? O ansioso, ele é um péssimo previsor do tempo, porque ele sempre visualiza o pior cenário e ele erra a maioria das vezes, né? Então, ser ansioso, né? Hoje isso acontece, né? Por conta desse imediatismo, por conta dessa demanda que a gente tem que ficar entregando desempenho constante, né? Então, estar preocupado, estar sempre pensando naquilo que você precisa entregar, preocupado com o que a outra pessoa vai falar, com que como a outra pessoa vai julgar a sua vestimenta e tudo mais. Isso são características ansiosas que estão presentes, né? Aí ter o transtorno de ansiedade, né? É quando essas características, né, acaba saindo da funcionalidade, né? Então, essas características, esses sinais, esses sintomas, eles causam sofrimento constante e persistente na sua rotina. Então, atrapalha você nos seus estudos, atrapalha você no seu trabalho, atrapalha você nas suas relações sociais. Mas eu sou ansioso, isso, né, de modo geral, né, a gente é ansioso, às vezes atrapalha, mas isso está causando um sofrimento de estar paralisando você no trabalho, de estar paralisando você de aceitar projetos porque você tem dificuldade em falar em público, né? De você não querer socializar porque você tem medo, né, da rejeição. Então, a gente tem duas coisas. Primeiro, que tem que ser algo persistente, não adianta um dia, dois, você tá acelerado. Não. E outro, assim, tem que causar prejuízo. Porque tem gente que é um pouco, que a gente chama ansiosa. Aliás, ser ansioso e ser acelerado não necessariamente tem correlação, né? Mas tem gente que tem um pouco de um aspecto mais ansioso na personalidade, mas se ela vive bem, vai que vai. Não tem sofrimento. Tem que ter um prejuízo. Tem que ter um prejuízo, tá, né? Legal. Então, sempre, quando a gente fala em transtorno, a gente sempre precisa pensar frequência e intensidade. Legal. Se a frequência está alta e a intensidade está alta, automaticamente esse indivíduo está em sofrimento. Tá? Legal. O que é ansiedade? Eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A ansiedade, ela é uma reação instintiva, né, do ser humano. Essa reação, ela tem um objetivo de preparar o nosso corpo, né, para luta ou fuga. Então, é bem primitivo mesmo, né? Porque aí vamos pensar no nosso processo de evolução, bem lá nos primórdios, bem no começo, que o homem, para sobreviver, né, ele precisava caçar, ele precisava se esconder e tudo mais. E aí, quando ele se deparava em uma situação de perigo, então, eu tô lá, fui catar frutinha lá no mata. E aí apareceu um leão, que eu sou leonina, então apareceu um leão. Valeu. Não vou mentir. Valeu. Apareceu um leão.
identificou esse perigo iminente, né, o cérebro vai começar a mandar uma reação, né, perigo, 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 e aí automaticamente esse instinto ele começa a funcionar. Então ele começa a disparar adrenalina e noradrenalina, que aí vai vir vários sintomas. A respiração fica rápida, que é para preparar você para reações imediatas, né? Começa a suar, porque caso você precisa entrar em luta, vai escorregar, né? Isso começa a sentir os dedos, né? A mão, perna, assim, um pouco mais frias, porque se você precisar correr, né? O sangue precisa estar centralizado no coração. Se o sangue está centralizado no coração, ele precisa o quê? Fazer com que esse sangue corra mais rápido, então começa a bater mais rápido. Coração e pulmão, eles não funcionam de forma distinta, então se o coração acelerou, o pulmão, a respiração, ela começa a ficar rápida, e essa respiração rápida ativa mais ainda o sistema de alerta, e aí, olha essa alteração. Absurdo, é um mal-estar absurdo, né? É um mal-estar absurdo. Você já teve um susto, aquele susto que você fala... Sim, claro. Que a alma sai do corpo e volta. É ruim. É horroroso. É horroroso. A crise de ansiedade é esse susto por minutos. Entendi. É quando você tem isso, mas não é por causa de uma leoa, mas é por causa, né? Porque é só porque você tem que falar em público. Falar em público. Às vezes tem que comer em público. Que seriam coisas triviais, né? Exatamente. Às vezes o toque, né? Deixar as coisas muito organizadinhas. Solução, né? Do que realmente é perigo e o que não é. Então percebe. É disfuncional, né? É disfuncional. Né? O cérebro ali, a capacidade dele de avaliar o que realmente é perigoso ou não está desregulado. Né? Então, deu para entender, eu acho, essa diferença aí da ansiedade, né? E por isso que é muito uma das práticas assim que eu faço com todos os pacientes, adulto, criança, idoso, é a respiração diafragmática. Nossa, né? Sim. Que é a respiração longa e profunda. A gente acha que é balela. Eu não vou mentir que há algum tempo, né, um tempo aí inicial na minha formação, eu achava que essa questão, né, de meditação, eu era cética, não vou mentir, eu era cética, né, tava aí iniciando ainda, aí até que eu estudei, né, a modificação cognitiva, né, que a meditação causa no nosso funcionamento. Por conta desse relaxamento extremo. Exatamente. E ali eu entendi, falei, gente, temos um recurso 100% natural, extremamente acessível e que a gente não dá valor, né? E é uma das principais ferramentas, é a principal ferramenta que eu utilizo para crises de pânico, para crises de ansiedade, para momentos anteriores à prova, momentos anteriores a exposições sociais, e dá certo, e dá resultado. A dificuldade está em criar o hábito. Porque depois que cria, né, isso facilita muito. Apenas para vocês entenderem um pouquinho da lógica da respiração, lembra que eu acabei de comentar com vocês que o cérebro ele vai disparar adrenalina, noradrenalina, vai fazer toda uma alteração do seu funcionamento corporal, e uma dessas alterações é fazer com que o coração acelere. E se o coração acelera, o pulmão, a respiração fica curta. Sim. Também, né? Tá tudo acelerado, e essa respiração curta, ela causa confusão, né? Então a pessoa tem a sensação de que algo muito ruim vai acontecer com ela, que vai morrer, que ela tá endoidecendo, ou que ela tá infartando, né? Porque essa má distribuição do oxigênio por conta da respiração rápida, né? Vai causar toda essa confusão mental na pessoa, né? E aí, a partir do momento que você insere a respiração lenta e profunda, o que acontece? Você vai obrigar o seu pulmão a respirar e ele vai funcionar mais devagar. E aí, coração e pulmão, eles funcionam juntos. Então, se o pulmão ele está diminuindo o ritmo, a tendência é com que o coração também diminua. Então, o fluxo sanguíneo comece a se regularizar e aí, né, a mente entender que não tem um perigo. Aí ele começa o processo, né, de regular com mais facilidade. Então,
respirem. E respirem fundo. E devagar. Então é uma ação que a gente pode fazer até física, consegue contrabalancear essa relação. Mas em relação, não sei se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, mas em relação assim, tudo bem, você pode fazer isso na crise, mas como é que você consegue evitar que chegue nisso? Você consegue, né, nos tratamentos? Isso é bacana, né? Como é que você evita chegar nessa situação? Porque, ou pelo menos mitiga, deixa um pouquinho mais tranquilo. Tem um método, assim, que eu acho, assim, que 90% de chances de dar certo. Terapia. Um segredo. Terapia. Terapia, né? Ou começar também, né, a buscar práticas mais saudáveis. Exercício físico é algo que... Isso era até legal. Uma coisa que eu até queria perguntar também, né? A gente pesquisou dentro desse projeto de extensão e um dos principais tratamentos aí para pessoas que têm um transtorno da ansiedade é o exercício físico. Exercício físico. E até mesmo, para mim, isso foi... até que eu comentei aquela hora, foi muito bom. Porque... Primeiro, quando eu estava naquele estado de depressão e ansiedade, eu não aceitava aquela situação. Então, meu tratamento ele levou muito mais tempo porque eu não conseguia aceitar a minha condição. Sim. Primeiro ponto, né? E quando eu finalmente aceitei que aquilo era uma realidade, eu sempre odiei fazer exercício físico. Sim, eu sempre fui aquela criança gordinha, sabe? Nunca gostei. E aí o médico e minha psicóloga faz, porque eu sentia que eu estava fazendo a terapia, e que eu estava tomando a medicação, porque já era um caso de medicação, e parecia que estava parado, né? No meu dia a dia, eu não sentia que estava prevenindo uma crise de ansiedade. Mas foi dito e feito. Eu comecei a fazer exercício físico. Nossa, entra na questão da gente falou, da comparação das redes sociais. A minha autoestima, um absurdo, eu me senti um leonino. Eu tive até momentos de me sentir um leonino, porque você melhora muito o funcionamento, né? Liberação hormonal, né? Dopamina, né? Os hormônios. Então, tudo fica muito lá em cima, funcionando tudo muito bonito e certo. Como que para quem não entende melhor, assim, isso pode ser, até mesmo como você falou, para prevenir mesmo essa situação, porque na hora da crise, tá bom, eu tenho que respirar, mas e para não chegar numa crise, né? Que são práticas, né, que favoreçam a saúde mental. Então, a atividade física é assim, um dos componentes essenciais para a saúde mental, né? É a mesma coisa da respiração, a gente não põe muita fé, a gente acha muito que essa questão, né, de uma estética, um padrão que eu preciso alcançar, e aí acaba desvirtuando, né, a função da atividade física, né, que é saúde, né? Saúde, né, que é causar bem-estar, né? E quando a gente fala de ansiedade, ansiedade e depressão dificilmente andam separadas, sempre estão aqui. Então, se o seu nível de ansiedade está alto, você está depressivo também. E se você está depressivo, né, os níveis de serotonina, né, de dopamina, de substâncias aí, né, que favorecem a motivação, que favorecem a autoestima, o bem-estar, eles estão baixos. Né? O que eu acho que acontece, até gostaria que vocês falassem assim, que pelo que eu estou vendo, é uma questão, por ser uma doença mais complexa, né, um estado mais complexo, ele demanda também diferentes fatores para ajudar. Então, não é só a medicação, não é só o tratamento. Ele é multifatorial, ele precisa de uma abordagem multifatorial. O que eu acho que acontece muito, até por ignorância do pessoal, vocês me dizem, talvez eu esteja partindo de um princípio também ignorante, que assim, tem muita gente que fala assim, desde o é só tomar um remédio a falta de Deus no coração, né? Você tem esse espectro. E o que eu quero dizer assim, muitas vezes... É uma realidade. É uma realidade. Ou é só... ou que a gente tá falando, é só desligar o celular. E, cara, é multifatorial. Você precisa mudar um estilo de vida, acredito, né? Para você conseguir ter esses benefícios. E aí você precisa de ajuda profissional e precisa de uma abordagem mais abrangente. Sim, né? sim. O ser humano, ele é complexo. Sim. Ele é multideterminado. Então, não seria uma coisa, né, que daria, assim, o suporte integral que ele está precisando. É um conjunto de fatores. É uma religião,
Sim, né? exato. É um remédio, né? Mas o remédio, o objetivo do remédio é ele reduzir sintomas, né? Sim. É fazer com que aqueles sintomas que você está sentindo neste momento não seja tão intenso assim para que você dê conta de fazer as coisas, né, na sua vida minimamente, Sim, né? sim. Mas o remédio, ele não tem a função de sumir com seus sintomas. Não vai curar, né? Não vai Que nem curar. você tem uma doença, né? Não um transtorno. Você toma um remédio, tô com a garganta inflamada. Não vai Com fazer medicação, com que o sintoma não apareça mais, né? Isso, aí entra a terapia, que a terapia vai ajudar, né, a pessoa a entender o porquê que tá acontecendo esse sintoma. Vai dar as ferramentas, Vai dar as ferramentas para lidar. Perfeito. O remédio, ele vai diminuir, Sim. né? Mas a terapia que vai ajudar, né, vai dar ferramentas, criar estratégias, dar esse suporte para lidar com esse sintoma, ou até mesmo chegar a um momento onde a frequência, né, seja bem pouca. E o legal, Jennifer, é que, como eu falei que o meu caso é medicação, já fica muito bem claro que, porque eu não aceitei aquela condição, mas é muito comum quando você vê pessoas que recebem diagnóstico de transtorno de ansiedade, se aceitou aquela situação, nem precisa passar pelo tratamento medicamentoso, né? São pessoas que, de repente, se aceitam, estão, de repente, entende melhor a situação, né? E vai atrás, de repente, da ajuda, né? Não precisa desse entrar com medicação. A medicação, foi como você disse, é para reduzir os sintomas, não vai curar, né? É um agente, né, que vai contribuir, assim facilitador como a ali pra religião, situação, né? assim como a terapia, assim como a atividade física, assim, às vezes iniciar um curso que você queria muito, né? E deixa eu perguntar, por exemplo, a gente falou muito sobre redes sociais e o tanto que ela pode, né, em excesso, Sim. especialmente e tal. Também evitar esses comportamentos, digamos assim, desnecessários, porque vamos supor, você tem que falar em público, pode ser uma ocasião que você pode ter uma crise de ansiedade, mas Sim. você precisa, você pode... Agora, o uso excessivo não é, acho que ninguém precisa, né? Até a gente da comunicação que trabalha com rede social, chega no fim do dia, que se você tá vendo, você fala, não quero mais ver esse negócio. Não quer nem ver. Exato, mas salve essas exceções. Evitar um pouco esses comportamentos de risco, podemos chamar assim, seria benéfico. Então, assim, fazer um uso mais regrado de rede social, ou evitar seguir, olha assim, seguir alguns perfis ou páginas ou conteúdos que mal, vão né? dar uns gatilhos, estimular. Entendeu? Porque eu acho que isso de fato acontece. A gente da comunicação é interessante, né? Porque a gente ficou uma minoria dentro vocês entendem? Dos meios de comunicação hoje, a gente tem alguns veículos que nos contratam e tal, mas você vê que a grande maioria faz tudo do que acha mais legal, por conta própria e tal. E nesse sentido, tudo que a gente aprende às vezes nos cursos e tal, do tipo ética, não força a barra, não fale algo que você vai, né? Você sabe que vai causar um problema. Eu sei caiu por tabela, né? Porque veja, a gente pode fazer, mas tem para um comunicador que não está fazendo, tem 10. Eu vejo, por exemplo, teve uma discussão muito grande no jornalismo recentemente, assim, o quanto que a gente mostra sobre alguém em sofrimento, um sequestrador, ou algum, sabe, uma pessoa que teve algum problema. Essa discussão, para um influencer, é zero. É assim, quanto eu vou conseguir pegar mais de atenção, você entende? Sim. Não estou dizendo que o influencer não é um comunicador profissional, mas ele não é um comunicador formado dentro do que a gente entende, assim, passou por um processo de discutir, o papel social. Então, assim, nesse sentido, quanto que vocês acham que uma exposição e procurar por conteúdos com uma curadoria melhor seria interessante para essas pessoas? Assim, tem alguma correlação, você acha? Pode falar agora. Se não, tudo bem também. Assim, o que eu digo, além de diminuir o tempo, também seria legal, eu não sei se isso seria, diminuir o tempo seria, ou ter um tempo mais equilibrado. E também buscar por conteúdos mais interessantes, tentar furar um pouco o algoritmo, nesse sentido que eu tô dizendo. É o que eu cheguei a falar, na verdade a gente precisa de uma reeducação, né? As pessoas precisam entender o que elas estão assistindo, né? Eu falo assim, quando a gente sabe, tem esse domínio, já é difícil, né? Porque já é uma coisa que já foi criada para isso. Mas quando você já tem um entendimento melhor, fica mais fácil de você conseguir ter essa fuga, né? Agora, quando você não tem essa educação, você não tem essa compreensão, você vai ficando ali. Quando tá um negócio muito ruim mesmo, é que você vai acabar tendo uma ajuda, você né? conseguir driblar, né? Ter essa crítica de, né? Isso tá estranho, isso...
precisa saber como funciona minimamente. Exatamente. Né? Uma coisa que eu sempre falo em consultório para os meus pacientes antes de qualquer mudança, né, a gente precisa minimamente conhecer, saber, né, o que está acontecendo agora. A gente precisa juntar informações, senão não haverá mudança. Né? Eu digo isso porque, assim, do mesmo jeito que você havia dito sobre o controle parental para as crianças mais novas, né, acho que para adolescentes, até para gente que é adulto, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é o seguinte: o algoritmo, ele também cria bolhas, porque se ele vê que você está pulando fora de um conteúdo, ele para de mandar. Ele para de mudar. E você tem, a maioria das redes hoje, você pode falar, esse conteúdo não me interessa. O que eu acho que esse desconhecimento também das pessoas, e falta um pouco, talvez, essa criticidade, tipo assim, por que eu tô vendo isso? Entendeu? Tipo, às vezes a gente tá, sei lá, 3 horas da manhã na cama, minha esposa, ela, nossa, olha esse vídeo de tubarão. Eu falei, o que você tá vendo tubarão às 3 da manhã? Olha esse vídeo do pessoal construindo casa na areia. Quando você se dá conta, você tá 2 horas vendo aquele vídeo. Tudo bem, é curioso, né? Nós somos um ser, né? São imagens satisfatórias, na verdade, né? Nós primatas, não sei os leões, os primatas, os felinos, mas os primatas, a gente é curioso pra caramba. E aí, o que acontece? Você fala, por que você tá vendo isso? Talvez despertar essa criticidade. Cara, o que eu tô vendo é legal. E eu sei, tá me acrescentando alguma coisa? Tempo que eu tô falando, e às vezes pode até ser um entretenimento, mas é entretenimento que não fuja um pouco. Limite, né? Entendeu? Porque passa, né? Que a gente passa 3, 4 horas sentado se deixar. Inclusive, fácil. Sobre limitação, né? Tanto o Android quanto o iPhone, ele tem. Inclusive, eu deixo um gadget no meu celular aqui, que ele mostra o tempo que eu estou conectado. Hoje foram 2 horas e 46, estou comprovando aqui, então estou dentro de uma faixa saudável. Sim, claro, parabéns. Não, mas veja, eu não sei nem como foi só isso, né? É porque, na verdade, eu trabalhei mais no PC, hoje que eu tava... Vai no tablet também. No tablet, se eu pegar o tablet, vai me Mas é interessante, mas é legal. O consumo, é legal você ter uma noção, né? Sim. Do que você está consumindo, quanto tempo você está consumindo. Só que se a gente olhar de um jeito muito mais real, né, fugir do ideal, porque o ideal a gente sabe que não é esse consumo exagerado. É só pra você ter ideia, assim, tem uma pesquisa que a gente tem na parte de comunicação, só que é justamente para levantar assim, quantas redes sociais são acessadas por dia em média no Brasil e o tempo que a gente passa. Então, assim, hoje o brasileiro acessa em média 8.9 redes sociais diferentes. Então, aí tá contando Tinder, LinkedIn, tudo, o YouTube entra como isso, WhatsApp, então, além das clássicas. E o tempo do brasileiro na pandemia chegou a bater 10 horas de acesso diário, em média, né? Então, você tem que pegar aqui vamos supor, a pessoa... Teve dia que ficou mais que aquilo. E a pessoa, sei lá, é a média da população, você não tá pegando só jovens, né? Mas você pega 8, 10 horas, hoje caiu um pouquinho, depois da pandemia foi para 9,5. Então, se não caiu, caiu muito. São 9,5 horas diárias. Devagar em frente, gente, zero estatística, mas daí eu pergunto aos meus alunos, abram aí e fica 12, ou 10, 18, tem um cara 18, né? Porque o cara passou o dia inteiro, o cara é digital influencer. Então, assim, a gente tá chegando a níveis de exposição a esse algoritmo, a esse meio que a gente tá fazendo, independente da curadoria, que é. Nem que falasse assim, não, é muito legal. Não tem como ser legal, entendeu? Passar 18 horas fazendo exercício não é legal, comer não é legal. Não é tudo que é demais sobra, né? Diria minha mãe, meus avós. Trabalhando. Então, assim, eu acho que a gente precisa primeiro ter esse senso crítico do tempo. E também acho que o conteúdo seria algo interessante. Não sei se vocês quiserem falar um pouco mais. É que, de fato, ter essa consciência deve ajudar um pouco. Né? É legal, porque... que nem eu falei no começo, né, que a gente começou a gravar um pouco da minha rotina. Eu trabalho 8 horas por dia, venho direto do trabalho pra faculdade. E ainda assim, você dá um jeito de, né, dar uma olhada no celular. Você sempre dá um jeito. Um negocinho, assim. E aí eu comecei a perceber, eu chego em casa, lá pra umas 00:30, pra acordar às 6 horas. Então, assim, eu comecei a perceber que eu chegava em casa, eu fazia minha janta, comia, não sei o que, tomava banho. E quando eu ia dormir, ao invés de deitar e dormir, o que eu fazia? Queria só um vídeo aqui no TikTok rapidinho. Uma coisa rápida. Teve dias... 3 horas da manhã. E eu tava no tubarão. Foi ele que não...
teve um dia que eu fiquei 4 horas vendo novela indiana. Não sei se aquilo acrescentava a minha vida. Mas aí eu parei e pergunto por que eu estava assistindo aquilo. E aí eu acho que isso é um ótimo parâmetro, gente. Se vocês ficarem 4 horas vendo novela indiana, é um sinal de alerta. O pior disso, o pior é que quando você entra nesses vídeos, que é muito aleatório, tem, sei lá, 10 milhões de curtidas. Imagina a visualização. Exato. Mas aí entra naquilo que você falou, né? Vídeos curtos, ou seja, recompensa o tempo todo. Sim. Dopamina o tempo todo. Você não consegue, porque aquilo o seu cérebro entende como um vício de verdade. Isso vira prazer. E aí eu percebi, falei, nossa, eu vou parar o consumo, né? Não tá dando, vou evitar. E eu deixava meu celular descarregar de propósito na faculdade pra chegar em casa e não ter bateria na hora de dormir. Criou estratégia. Eu tive que fazer isso. Deixei de mexer. Gente, uma estratégia. Eu deixei de mexer no celular? Não, mas não era mais 4 horas, agora é só meia hora, legal. 40 minutos. A intenção é parar pra eu conseguir dormir o máximo que eu posso, porque é você saber pegar o feeling da sua vida, da sua rotina e criar estratégias por meio disso. Mas acrescentando, interfere no sono, né? E além de ser esses conteúdos rápidos, tem duas coisas que estrategicamente as redes sociais fazem. Primeiro, são narrativas sem fim. Então você não oferece um desfecho, um clímax, uma conclusão, como num filme, numa série, embora pensei em umas séries arrastadas aí. Mas o podcast não é disso hoje, não. Mas você entende? Você pega um livro, ele tem começo, meio e fim, é uma narrativa que tem uma conclusão, beleza, né? Não, a rede social ela nunca tem fim, né? Não só pela natureza do conteúdo. E outra coisa também, tem parte de design, usabilidade, tem um pouco de jogos, né? Cassino, você vai rodando para cima e você tem a mesma coisa das maquininhas de roleta. Então você vai tentar assim, será que eu vou ser premiado com conteúdo legal? Não, esse não é bom, você joga de novo. Esse não é bom, você joga de novo. Opa, esse é o tubarão. Essa é a novela indiana. Nossa, será que ela vai virar uma serpente? Eu vou ver o próximo. Meu Deus, ela é filha de um deus. Tá vendo? Aí, dentro da sua roleta, né? É o tigrinho agora, da molecada. Então, e aí, como todo mundo sabe, esses jogos não são uma coisa mais... assim, então, saiu até pouco. Eu fiquei estarrecida até, né? Porque eu nunca gostei de jogar essas coisas, então isso não me pega, né? Porém, até saiu uns dados agora de uma reportagem por que tinha diminuído as compras no Atacado Açaí. Isso saiu uma reportagem mesmo séria e aí foram pesquisar o porquê que estavam diminuindo por causa dos jogos. As pessoas estão deixando de comer para jogar esses jogos eletrônicos. Então eu falei assim, gente, como pode, né? Sim. E como está sendo liberado esses jogos que antes não era liberado, né? A preocupação, né? Realmente, aí volta. Precisa ter política pública para estar educando as pessoas. E para você ver que maluco, né? Do ponto de vista da publicidade, é obrigado, toda vez que vai fazer propaganda dessas bets, que já não era muito bem liberado, fala, olha, você não pode usar dinheiro essencial. É tipo, como que é? Beba com moderação. Se não tem, beba com moderação. É a mesma coisa, não sei o que... Mas isso é tão ínfimo perto da prática do dia a dia, da falta de formação mesmo das pessoas. Como eu falei, a curadoria do conteúdo e do comportamento. Cara, será que isso vai me fazer bem, né? Tipo, o país que joga trilhões na Mega Sena. Quem faz, né, de propaganda, são influencers, né? E as pessoas confiam naqueles influencers, artistas. Você fala assim, como pode ter coragem de fazer propaganda disso? Ganha muito dinheiro, né? Quem conduz a comunicação hoje... Mas é só... gente, você falou, não é mais a pessoa que estuda anos e faz trabalho, né? Porque, gente, fazer uma faculdade, uma graduação não é fácil, né? E aí você coloca todo o conhecimento, todo o saber... Você tira da mão de uma pessoa que estudou e coloca na mão de uma pessoa que, sei lá, viralizou reagindo à Copa. Exato. Né? E tanto que hoje a gente, dentro do marketing e comunicação, tem uma área que é marketing de influência. Então, assim, as empresas estão tirando muito valores das mídias tradicionais, considerando até que, teoricamente, o próprio perfil seria tradicional, sabe? A própria empresa, e distribuindo na mão dos influenciadores. Porque o engajamento é muito maior. Porque o engajamento desses perfis não tem freios, por assim dizer, como eu falei, né? Você pega, por exemplo, não vou sentir nenhuma marca aqui, mas você pega uma grande marca de refrigerante, pensando no que vocês quiserem. Ela tem um compromisso. Ela tem
tem um compromisso com a sociedade, o ESG, né? Tipo, governança, meio ambiente e sociedade, que ela não pode fazer determinadas práticas, mas que o influencer pode, entendeu? Teoricamente, ele não tem nenhum freio. Então, o que acontece? Você vai ver nos perfis da marca, é super tranquilo. Agora, quando você está pegando em algum influencer, necessariamente, por mais o que tá rolando, até uma coisa legal de falar, né? Tá rolando agora é que, embora estejam investindo em influencers, as marcas estão tentando direcionar mais os influencers. Tipo assim, ó, você não pode falar o que quiser. Até porque a gente teve casos de cancelamento recente na internet de uma marca que colou o próprio público. Então, acho que até a publicidade fica um pouco nesse estica a corda, afrouxa um pouquinho, porque ela precisa... Entende o seu papel. Ela quer ganhar, né? Mas também ela tem que ver o compromisso a longo prazo que ela tem junto ao público, né? E acho que é por isso, eu lembrei disso, porque quando você falou dessas bets, são empresas que às vezes têm nomes de fachada ou não estão necessariamente nem sediadas no Brasil. Nem estão aqui no Brasil, né? Então, o compromisso com o Estado ou com o país, né, com a cultura local é bem menor. Então, é isso talvez que a gente volta de novo a falar, né? Não só diminuir a exposição, mas ter um pouco mais de curadoria. O que você está vendo, se isso é legal, se está te fazendo bem, né? Inclusive, eu acho que é uma boa ideia de projeto de extensão para a galera aí da comunicação. Sim, eu acho que sim. A Jennifer dando trabalho. Mas pensar em formas, né, de educar. De forma acessível. Mas você sabe que é interessante, né? Aqui mesmo no Papod, a gente está fazendo esse episódio, lógico, eu acho que já é uma abertura, mas eu falei de ESG, inclusive foi um que eu participei. Foi justamente discutindo a importância para a publicidade e as empresas que estão investindo em quê? Meio ambiente, governança e social. Nossa, então, assim, hoje você pega a lista dos grandes fundos de investimento, que é que o Venture Capital, essas coisas que captam dinheiro para fazer empresas, ninguém, assim... Se o fundo não tiver ESG, ele nem entra na bolsa. Na B3, por exemplo, uma empresa não consegue abrir capital, porque sabe que não vai ter investidor. Então, mesmo quem tem a grana, só está investindo em empresa com isso. Por isso que eu estou falando. E a gente do marketing tem um fator, da publicidade tem um fator muito sinérgico com isso, do tipo assim, cara, se é por aqui que a banda está tocando, então assim, diminui pegada de carbono, ter um processo de governança na empresa para evitar assédio, né, essa qualidade de vida e tudo mais. E o social é justamente nisso. Eu estou cuidando bem da sociedade, eu estou passando uma mensagem positiva. Então, assim, isso já é algo que, inclusive, não vou dizer que foi as empresas que foram boazinhas, não. O próprio público pediu. Começa a cobrar, né? Só que isso é um processo que, isso que eu falei, quantas empresas são as grandes de capital aberto e também as empresas, entendeu? Então, não é uma questão homogênea, né? A gente tem... E geralmente tem que gerar, né, uma perda muito grande, uma perda financeira muito grande, né? Tem que ter um impacto negativo muito grande para que se pense sobre, né? É muito mais reativo do que ativo, com certeza. Preventivo, então. Exatamente. Pessoal, ó, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente falou um bom tanto aqui. Não sei se vocês têm ideia de quanto tempo a gente está conversando aqui, só para ter uma ideia. E você de casa, tem ideia de quanto tempo você está assistindo? Eu acho que mais de 40 minutos. Quanto tempo, diretor? 1h12. 1h12 de forma. Meia horinha, coisa rápida. Melhor do que tubarão. Mas põe 3 psicólogos. E novela indiana. O comunicador quer o quê? Poxa, isso que a gente tá seco aqui no copo d'água. Se tivesse nossa, verdade. Aqui, se tivesse açaí, né? Nossa se tivesse um açaí. Açaí, não ia longe, açaí. Então, além de agradecer, eu queria que vocês deixassem uma palavra final aí pro pessoal. Se quiserem compartilhar suas redes sociais, quem tem a rede social aberta ou não, contatos, entendeu? Que é um espaço que a gente abre. E quem se interessou pelo tema, lógico que são profissionais extremamente qualificados, inclusive para conversar, dar uma palestra, até mesmo tratamento e tal. Fiquem à vontade. Então, por favor, quer começar você? Você falou pouco já, então eu quero que você se alongue bastante aqui. Não, eu queria, assim, agradecer, né, essa oportunidade novamente, né, acho que, assim, é importante ter esse momento de troca pra gente poder estar educando, aprendendo, né, que eu falo, a internet veio, tem esse lado bom que a gente precisa entender que ela é um meio que a gente consegue entender algumas coisas, mas a gente tem que ter essa educação para saber o que é bom e o que não é bom, né, eu trabalho com criança, né? Então, assim, eu além de estar fazendo agora o curso de psicologia, né? Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga. Então, assim, eu trabalho com transtorno de aprendizagem.
E eu tenho, né, rede social, sim. Legal. Então, se alguém quiser... Não, se alguém quiser me abrir, seguir... porque tem gente que a minha, por exemplo, é fechada. Então, Não, eu tenho... Então nem me Não, eu tenho uma que é de uso pessoal, né? Então, legal. assim... Mas tem o perfil profissional. Eu tenho o perfil profissional, né? Então, o perfil profissional é pra isso mesmo, né? Não é pra ficar falando da minha vida, tá? Legal. Você quer falar? Produção, ela fala aí. É melhor? Se quiser falar, a gente agradece. Tá, é NeuroPPP, né? Jaque NeuroPPP. Legal, Jaque NeuroPPP. Isso. Tá. Maravilha. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Bom, eu não vou passar rede social nenhuma. Porque assim, é aberta, mas não tem muito conteúdo de Mas não psico, recomendo. né? É aberto, mas é pessoal. É aberta, mas Show. é pessoal, né? Mas, primeiramente, queria agradecer. Foi tudo muito legal. Agradecer você também, Jennifer. Foi incrível. E Jaque também por ter aceitado, porque de imediato ela ficou com um pouco de receio de vir. Mas... É que a gente morde aqui, viu? Mas as câmeras, são muitas câmeras aqui. Não mostra atrás das câmeras, né? Mas eu acho que eu poderia deixar até um conselho, assim, além do que um estudante de psicologia, mas como uma pessoa, como um indivíduo, como todo mundo, procura ajuda. Nossa, se não tiver legal. É. E, por favor, não nas redes sociais. Né? Que fique bem claro. Procure ajuda do profissional. TikTok não vai te salvar. Ele não vai te dar um diagnóstico. Não é que está, mas eu não quero psicólogo, eu não quero ter diagnóstico. Não é isso. Procura ajuda para você não chegar ao extremo. Porque as pessoas, elas tendem a procurar você melhor do que ninguém vai saber. O profissional da saúde mental, o psicólogo, quando ela está tendo uma crise. Sim. Quando ela tá pensando em suicídio, ou quando aquilo tá afetando negativamente na vida dela. É muito difícil alguém procurar como uma forma preventiva. Então procura, mas eu não preciso. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, porque você fala, você organiza o que você pensa, você se conhece melhor, você conduz sua vida melhor. Então, façam terapia. Maravilha. Obrigadão. Melhor recado de todos. Jennifer, primeiro eu queria agradecer em nome, né, de toda a faculdade, os cursos, psicologia, publicidade. Obrigado por você, nossa convidada. Né? E aí, por favor, suas considerações finais, então. Eu que agradeço o convite. Pode me chamar, porque eu sou aquela psicóloga que qualquer oportunidade eu falo, tô falando, tô conversando. Aquele tipo de convidado que você convida pra falar e depois você se arrepende porque ele não para de falar. Imagina. Sou eu. Aquilo pra gente, é pra isso. Sim. Então você não cai naquele estereótipo do terapeuta, do psicólogo, que só fica quieto anotando. Você fala bastante também. Falo bastante. Não, eu consigo fazer bem essa troca aí, né? Tem um de equilíbrio Legal. aí, né? De Não, participação é na comunicação. Eu fico em silêncio e falo. Fico em Legal. silêncio, mas quando eu abro, eu abro. Boa. Como deve ser. Então, muito feliz, muito obrigada pelo convite. Gostei bastante. Fico à disposição, né, para o que vocês precisarem, né? Esse processo, né, de formação é um processo angustiante, difícil, tem muitas demandas. E aí começa, né, aí vocês se formam, e aí vocês vão ver a vida real, e aí gera mais angústia e tudo mais. Mas podem contar comigo, podem mandar mensagem, a gente sempre vai conversando, o que vocês precisarem. Estou à disposição, entendo muito bem que Quer deixar os contatos também? É claro que eu quero deixar os favor, contatos. exato. Ela é leonina, é claro que ela quer. Ai, que absurdo. Bom, gente, a minha rede social é profissional, né? @Jennifer Seco. E lá vocês vão ter acesso a conteúdo sobre neuropsicologia, sobre o desenvolvimento infantil, né? Lá também eu faço um voluntariado, né, do Lions, eu sou associada do Lions legal. Clube Bauru Autismo. Então lá vocês vão ver bastante coisas, né, de eventos, legal. né, Muito de projetos de doação, né, de movimentos que tá acontecendo, né, em Bauru para contribuir com as famílias. Eu acho que isso é extremamente válido. Muito legal. Atendo criança, adultos, podem ir lá, manda mensaginha, tem um link na bio que você aperta lá, vai ver meu rostinho lá no WhatsApp de vocês. Faço avaliação não só infantil, né? Faço avaliação do público adulto também, que está, né, essa demanda está crescendo muito, então TEA, TDAH, dislexia, que a gente esquece de falar sobre ela. Faço avaliação e
Sou uma pessoa boa, do coração bom. Vou deixar registrado, que aí depois vocês podem cobrar com imagens, Sim, tá? Para os alunos da FIB, né, eu vou deixar um cupom de 15% de desconto para avaliação. Então, se você tem suspeita de TDAH... Aí ficou bom! Aí sim! Valeu! Suspeita de TDAH, TEA, dislexia ou, né, outros tipos de dificuldades, ou não precisa ter dificuldade, às vezes você só quer identificar habilidades que você gostaria de explorar mais, ou habilidades que você gostaria de identificar para desenvolver e tudo mais. Estou lá, porque eu não sou Martin Luther King, mas I have a dream, trabalhar de forma preventiva, bom, tá? Perfeito. Cara, fantástico. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. a você. Gente, meu nome é Fernando Gelonesi, então estamos encerrando esse Papod. Fique ligado, tem mais episódios aqui na lista, no nosso canal no YouTube. Essa é a edição número qual, produção? É uma ótima edição. Produção, até a produção está no momento de jogar. Beleza, valeu, obrigado. Fiquem bem.